O nosso correspondente, Luca Bassani, que está em Munique, na Alemanha, e que vai trazer informações para a gente sobre um jornalista da agência Reuters que morreu hoje num bombardeio que aconteceu ali entre Israel e o Líbano. Quais são os detalhes dessa história trágica que você conta para a gente, hein, Luca Bassani? Seja muito bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Evandro, a todos os nossos comentaristas e aqueles que acompanham essa cobertura histórica da guerra. Nós vemos que um jornalista da Reuters, que estava trabalhando no sul do Líbano, foi atingido nessa resposta de Israel ao Hezbollah e acabou morrendo. O veículo de imprensa que é mundial, né, a Reuters alimenta uma série de jornais e também televisões por todo o mundo, disse que lamenta a perda deste profissional que era um cinegrafista. Nós vemos que na faixa de Gaza também outros jornalistas acabaram morrendo durante os últimos dias, lembrando que o trabalhar nas linhas de frente, trazer as informações diretamente como correspondente de guerra é um trabalho extremamente difícil, que exige também um treinamento muito específico e mesmo assim, mesmo com os coletes de proteção escrito press, né, escrito imprensa em inglês, com os capacetes, muitas vezes os ataques acabam sendo fatais e não há tempo de escapar. Uma situação trágica, porque por mais que não saibamos direito ainda a nacionalidade dele, sempre um colega de profissão e nós lamentamos, obviamente, a morte desse que estava provavelmente se arriscando para trazer informações não só para nós, mas para todo mundo. Pois é, né? Essa imagem que você está acompanhando é justamente o momento em que essa bomba atinge o repórter cinematográfico da agência Reuters que fazia a cobertura ali na fronteira entre o Líbano e Israel. As informações é de que foi justamente um bombardeio vindo de Israel que acabou atingindo esse repórter cinematográfico, mas são informações que ainda vão ser confirmadas. Reparem que depois daquele grito inicial, a imagem fica em silêncio. A própria agência Reuters acabou tirando o som dessa imagem, segundo ela, em respeito a estes profissionais que faziam a cobertura naquele momento. E a gente, claro, entende e apoia esse tipo de atitude diante de mais essa tragédia. Neste caso agora, envolvendo a imprensa, que também está correndo o risco o tempo todo para poder trazer informações desse conflito. Luca Bassani, eu gostaria de passar a palavra aqui para o Fábio Piperno, que tem uma pergunta para você nesse momento. Vai lá, Piperno. Ô, Luca, hoje na França, perto lá de Bordeaux, um rapaz invadiu uma escola, matou um professor, feriu 2 estudantes. Logo em seguida, houve, claro, uma comoção em torno disso, alguns atos que acabaram hostilizando pessoas aí de fé islâmica. E logo em seguida, um imã fez um apelo no sentido de que nem todas as pessoas que professam a fé islâmica, elas apoiam o Hamas. Só que o fato é que essas escaramuças, elas vêm aumentando em toda a Europa. Você tem mais alguma informação a respeito desses confrontos, de protestos que tenham sido, de alguma forma, reprimidos por governos? Boa tarde, Piperno. Realmente a gente vê que essa é uma questão muito delicada para a França. Hoje, mais uma vez, um crime de ódio acabou vitimando um professor que foi esfaqueado. Segundo os relatos, o jovem que cometeu esse crime falou as palavras em árabe, né? Allah, o Akbar, que é Deus é grande na língua árabe, e depois, obviamente, enfiou a faca na barriga, aparentemente, deste professor que não resistiu e acabou falecendo. O ministro do Interior da França, quando perguntado sobre o caso, se tinha alguma relação com a atual guerra entre Israel e Hamas, ele disse que é algo que está sendo investigado, mas há fortes indícios que seja também um daqueles resultados da conclamação que fez o Hamas ontem para que todos os simpatizantes da causa palestina, da causa muçulmana pelo mundo, demonstrassem o seu apoio aos palestinos e também agredissem os judeus, até mesmo matassem os judeus. Crimes antissemitas que a França teme que possam crescer ao longo dos próximos dias. Inclusive, eles reforçaram a segurança de escolas, também a segurança de aeroportos, estações de trens e também dos bairros judeus, onde vivem uma maior concentração de judeus, seja os seus estabelecimentos, sejam as sinagogas. Vale lembrar que a França é o terceiro país com o maior número de judeus no mundo, após Israel, com cerca de 7 milhões de judeus, e os Estados Unidos também na faixa aí dos 6, 7 milhões. A França é o terceiro país com 500 mil.
e, portanto, tem que fazer de tudo para proteger essa população. Ao mesmo tempo, do outro lado, do lado muçulmano, às vezes muitos deles de origem árabe e palestina, são 5 milhões de muçulmanos na França e que geralmente se alinham automaticamente à causa palestina. Muitos deles não apoiam o Hamas diretamente, mas tantos outros acabaram também cometendo crimes de ódio, um antissemitismo super explícito, o que elevou o nível de alerta das autoridades alemãs, das autoridades francesas, inclusive aqui na Alemanha, em um protesto pró-Palestina que aconteceu em Frankfurt, uma mulher foi presa. Lembrando que tanto na Alemanha quanto na França, esses protestos pró-Palestina foram proibidos durante os últimos dias, após as forças de inteligência, a própria polícia, ter observado um aumento no discurso antissemita. E pegando o aspecto histórico, sendo a França e a Alemanha países que durante a Segunda Guerra milhões de judeus foram capturados, milhares no caso da França, milhões no caso da Alemanha, e exterminados, esses países se sentem numa posição de dívida histórica e também no dever moral de proteger os judeus aqui nesses países da Europa a todo custo, obviamente mandando seu apoio para o Estado de Israel e tentando apaziguar os ânimos entre as populações muçulmanas e os apoiadores de Israel aqui dentro da Europa. Luca Bassani, eu gostaria só que você trouxesse informações para a gente sobre as manifestações também que aconteceram ao redor do mundo em defesa do povo palestino. Essas manifestações aconteceram principalmente em países muçulmanos e árabes, exemplo do Iraque, a Praça da Independência em Bagdá, que eu estive inclusive esse ano lá cobrindo os 20 anos da guerra americana-Iraque para a Jovem Pan. Ela foi completamente tomada pelos manifestantes pró-Palestina, que inclusive fizeram orações, as imagens circularam por todo o mundo. Manifestações semelhantes aconteceram no Irã e também em outras cidades do mundo árabe, mas o importante é mencionar que essas lideranças até agora não se manifestaram com ajudas concretas ao povo palestino. Isso é algo que nós da Jovem Pan News temos trazido durante os últimos dias, de que, considerando que Israel agora é inimigo do Hamas e anunciou esse cerco completo a Gaza, a única saída possível a essa população civil que vive uma situação extremamente dramática e precisa ser ajudada é pelo Egito, que hoje pela manhã disse que estaria disposto com a criação de corredores humanitários, mas o presidente egípcio Abdel Fattah el-Sisi disse que não quer nenhum refugiado. Então, uma posição que não mostra muita solidariedade ao povo palestino, afinal, muitos deles estão feridos, tantas crianças, mulheres traumatizadas por conta das bombas, numa situação extremamente difícil, e se esperava um pouco mais de solidariedade, de acolhimento de países que são árabes, que são muçulmanos e que têm uma relação histórica com o povo palestino, mas isso não tem acontecido de maneira concreta. Apenas essas manifestações através de políticos que dão declarações, até mesmo pessoas que vão às ruas, mas ajuda efetiva para salvar o maior número de palestinos nós não temos visto, já que até agora nenhum corredor humanitário foi anunciado e essa é a única alternativa, segundo as próprias Nações Unidas. Muito obrigado pelas informações por enquanto, Luca Bassani. Daqui a pouco eu volto a te chamar.